11 horas mais 37 minutos, manhã de quinta-feira, hoje dia 16 de abril de 2026. Estamos ao vivo aqui na sua Rádio Educadora 90.3 FM. Manhã hoje de quinta-feira estamos ao vivo também agora na nossa fanpage, nossa página aí, né? Com mais de 154 mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região. E estamos ao vivo também, né, aqui para todo o Alto Vale, Médio Vale e Planalto Serrano. São mais de 23 municípios aí ao som da Rádio Educadora 90.3 FM. Como já anunciado nesta manhã, estamos recebendo aqui nos estúdios, ao vivo, a presença do capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, capitão aqui do município de Taió, né? Capitão Souza, ele que nos visita nessa manhã. Capitão, mais uma vez, muito bom dia. Primeiramente, é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da nossa emissora. Sinta-se em casa, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Aristeu, obrigado pela oportunidade e bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Educadora. Que bacana. Capitão, vamos hoje falar um pouquinho aí dos trabalhos realizados, das ações que o Corpo de Bombeiros de Taió vem realizando. Já adianto que precisaríamos aí ficar o dia todo aí um espaço para falar de tanta ação, tantas coisas que acontecem, né? Mas antes de falarmos sobre investimento, sobre como está hoje a situação do Corpo de Bombeiros de Taió, eu queria que o senhor falasse de algo muito importante. Estamos nos encaminhando para o centenário, né? Uma data marcante, 100 anos dos bombeiros, que acontece no dia 26 de setembro, né? E eu lhe pergunto, como é que está aí as ações quando se fala no centenário aqui no município de Taió, capitão? Bom, esse ano é um ano extremamente importante para a gente, como mencionado, né? No dia 26 de setembro a gente completa o nosso primeiro centenário. São 100 anos de história, com um slogan que diz muito sobre a nossa preparação. O nosso slogan é coragem que faz história, dedicação que constrói futuro. E nesse momento o CBM ele vive um momento de maior investimento da sua história. Então, unindo dessa forma a tradição do centenário, mas preparando já a modernização que a gente precisa para enfrentar os próximos 100 e 200 e quantos anos vierem pela frente aí da nossa história. A gente está já há alguns anos, nos últimos anos a gente vem se preparando para esse momento do centenário, realizando investimentos para nesse ano terminar aí com isso que a gente vai vir comentar aqui hoje com os ouvintes. Que bacana. Capitão, a gente fala de investimento, né? E claro, o bombeiro é de Santa Catarina. E eu te pergunto, capitão, Taió hoje se enquadra nesse quadro de investimentos? Teremos investimentos para o município de Taió mais especificamente? Certamente. Não. Nos últimos 2 a 3 anos aí, a gente veio preparando uma série de investimentos, né? Então, como exemplo que eu posso citar aqui, foram 169 milhões de investimentos apenas em viaturas. Olha só. Totalizando, então, 336 novas viaturas para o estado como um todo. Dessas, vamos destacar que 118 foram novas ambulâncias e 51 novos caminhões que já estão rodando, já estão nos nossos quartéis, já estão aí, já renovaram parcialmente a nossa frota. Além disso, já houve nos últimos 2 anos também um investimento que totalizou mais de 74 milhões em novos equipamentos. O que são esses equipamentos que a gente fala? São desde das roupas ali, seja aquela roupa de aproximação para o incêndio, para o bombeiro poder combater um incêndio, aquela roupa para poder atender um acidente de trânsito, né, que são EPIs, que a gente diz, até equipamentos mais complexos, aquelas ferramentas de resgate para desencarcerar, ou ferramentas e outros equipamentos para compor o nosso ASO, o nosso caminhão. Então, esse investimento resultou o que aqui em Taió? Com certeza, como foi um investimento a nível de estado, todos os nossos quartéis foram beneficiados de uma forma ou de outra. Aqui em Taió a gente pode destacar o quê? A gente teve uma compra nos últimos anos de um ventilador de incêndio novo. O que é esse ventilador de incêndio? Ele é um ventilador com um motor muito potente, hélices grandes, que a gente põe numa entrada do incêndio e ele expulsa a fumaça de dentro da residência. Então, facilita a entrada do bombeiro para fazer o combate interno na edificação. Se tem alguma vítima lá dentro, também já dá um alívio de não ter tanta fumaça junto. Além disso, além de ter comprado novas mangueiras, divisores, equipamentos para combate a incêndio, na área de incêndio a gente também comprou uma câmera térmica. Só a câmera térmica foi um investimento de aproximadamente R$47 mil. O que é essa câmera térmica? Ela é uma câmera, só que ela consegue dar gradientes de temperatura. Em síntese, para o nosso ouvinte entender, ela permite que a gente enxergue através da fumaça. Olha só. Então a gente sabe aonde que o incêndio está com uma temperatura maior, aonde que ela está menor, aonde que tem que começar o combate. Então isso é uma tecnologia de ponta também, coisas dos países com os bombeiros mais envolvidos, também está à disposição da população agora aqui em Taió. E além disso, a gente também renovou a questão das nossas ocorrências com água, que a gente diz.
seja para mergulho, seja para inundação, enxurrada. Então foram novos motores de popa nas nossas embarcações, roupas de neoprene, tudo mais. Um investimento que ultrapassou R$200 mil só em equipamentos aqui em Taió nos últimos 2 anos, vamos dizer assim. Né? E além disso também tem a questão de obras, né? Que foram feitas no estado como um todo. Que bacana. Capitão, quando a gente, né, se fala desses investimentos para Taió, a gente sabe que os bombeiros, claro, mas o bombeiro ele recebe aí do estado, recebe com certeza, né, os equipamentos e tal, só que muitas aquisições elas são feitas por vocês, né, pelo bombeiro de Taió, com fundos do município de Taió, é isso, né? É como se fosse isso. O que acontece? O bombeiro, ele firma convênios com as prefeituras. E nesse momento a gente registra total apoio que a gente recebe da prefeitura aqui de Taió. Como é que funciona o convênio? O Estado, a gente, enquanto bombeiro, a gente tem nossa atividade que quem ali, empresário, sabe, paga ali uma taxa por ano para ter a vistoria do bombeiro, para ter o serviço de bombeiro prestado. Essa taxa ela é estadual. O Estado ele repassa a capacidade de arrecadação para o município e o município nos auxilia para gastar o dinheiro aqui na cidade. Então, essa parceria é que faz com que a gente consiga trazer esses investimentos o mais rápido possível, da maneira mais eficiente que a gente consegue encontrar para esse gasto, com o apoio da Prefeitura Municipal, que sempre está ali, nossa parceira, ajudando a gente a fazer os processos licitatórios e tudo mais que a administração pública exige. Né? Bacana, capitão, e que nem o senhor bem fala, né? É feito esses investimentos, né? Aí, e vocês sempre gerindo muito bem, né? O financeiro, a saúde financeira do bombeiro, ou seja, sempre comprando coisas para dar um retorno para a população muito semelhante a essa câmara aí. Quer dizer o quê? Veio a verba, veio o dinheiro, conseguiram ali, foram buscar algo que é o retorno para o município, para o cidadão, né? Esse é o nosso objetivo, de tudo isso que a gente está aqui conversando hoje. O objetivo final é sempre o quê? Ao chegar numa ocorrência, seja ela das mais diversas áreas que a gente atende, seja um atendimento pré-hospitalar que a pessoa precisa, um combate a incêndio, um resgate, busca, salvamento, qualquer coisa que a população tenha à disposição. Primeiro, os bombeiros mais preparados possível tecnicamente, né? Com cursos e tudo mais, e depois que eles tenham os equipamentos, nossa intenção é sempre proporcionar o que tem de melhor. E não só em equipamentos, a estrutura física do quartel ela também importa muito. Por isso que, nos últimos anos também, nos últimos 2 anos, o governo do estado investiu em obras, seja elas de ampliação, reformas ou até construções de novos quartéis, na ordem de 27 milhões em obras investidas no estado. Isso refletiu aqui no nosso quartel. Isso que eu ia te perguntar. Taió, ele recebeu algum tipo de investimento quando se fala em estrutura, sabendo isso aí que sempre tem esse crescimento, né, do acidente e tal, até o pessoal, e precisa que tenha uma estrutura muito boa. Como é que está a situação de Taió, capitão? O segundo pavimento do nosso quartel, ele surgiu nesse pacote de obras aí que o estado organizou, né, onde aproximadamente 600 mil reais foram destinados para a construção do segundo pavimento do nosso quartel. Isso dá mais ali segurança e comodidade para os habitantes daquela edificação. Eu sempre digo que são habitantes, porque a gente tem ali os nossos bombeiros militares, mas a gente também tem os bombeiros comunitários que prestam serviço junto com a gente e as guarnições do SAMU que também estão juntos naquele prédio. Então isso trouxe mais conforto, e tendo mais conforto, acaba que o pessoal que está ali acaba estando mais preparado para, ao momento que for acionado, está em condições melhores de atender a população. E também, a gente tem recentemente ali, quem está passando para frente do nosso quartel, acontecendo a construção do muro, né? O muro de gabião atrás do quartel. Aquele muro ali foi... Eu estou aqui faz menos de um ano, na frente do comandante Taió, mas pelo que já me contaram ali, é um desejo antigo, tanto de quem trabalha naquele prédio, quanto da própria comunidade em relação à rua que passa atrás do quartel. Desde 2017 o pessoal está atrás dos recursos e do projeto para construir aquilo lá. Nesse momento então, a gente destaca o nosso vereador Jaci, que foi atrás e encabeçou essa missão de conseguir os recursos, e a prefeitura que fez a rápida licitação, e hoje ali essa obra está acontecendo. Capitão, vale lembrar também que a gente fala, mas uma obra... Temos que analisar o seguinte, né? Toda a água da chuva que vinha acabava descendo ali. Era um perigo porque os bombeiros, como é que eles iam estar trabalhando ali embaixo, sendo que aquele barranco cai e não cai, né? E também automaticamente agora vai melhorar a estrada, a via ali em cima, que era um perigo também, um carro cair lá para baixo, poderia acontecer algo muito grave que a gente fica feliz que nunca aconteceu. E essa obra ela vem num momento muito importante, porque a gente tem uma estrutura, né, bonita dos bombeiros. Ter agora essa ampliação, melhoramento, e
manter um barranco atrás ficava muito terrível. Então essa obra ela vem num momento muito importante, né, capitão? Exato, aquele terreno ali atrás ele era extremamente instável. Dava de perceber assim, quem trabalhava ali todos os dias percebia que aquele pedaço lá mexeu, aquele outro pedaço tá cedendo. Defesa Civil colocou lonas várias vezes ali, né? Sim, para evitar que o solo ficasse extremamente encharcado e daí começasse a aumentar o risco de deslizamento, né? Eu sei que uma obra incomoda, não deve estar sendo bom para quem está passando por ali, quem mora no entorno, toda obra a gente sabe que incomoda. Mas o ganho não vai ser só do pessoal do quartel, que claro, o pessoal do quartel estando num ambiente seguro de trabalho, isso também dá segurança para que os nossos profissionais consigam atender melhor a população. Aquele negócio, não adianta, a gente vai sair atender a nossa ocorrência, quando voltar o quartel foi invadido por lama, alguma coisa, lodo, ou até comprometeu a própria estrutura do quartel, isso certamente iria comprometer o atendimento da população. Mas além disso, a rua que passa ali em cima, ela vai ganhar um passeio público, por exemplo, uma calçada naquela lateral que ela não tinha. Claro. E além então a rua vai ficar mais segura, porque se aquele terreno cedesse, a rua cederia junto. Então aquela rua vai ganhar um passeio público e vai melhorar a vida de quem transita naquela rua. A gente fala, né, capitão, dessas melhorias, a gente sabe que para fazer, como o ditado é antigo, né? Eu já dizia uma vez o prefeito que estava aqui, ele comentou que para fazer uma gemada tem que quebrar o ovo. Tem que ter tem que quebrar, tem que ter o transtorno para que depois se estabilize tudo. Capitão, o senhor fala aqui então de melhorias, investimento aí, né, na parte interna, na parte externa, prédio. E eu lhe pergunto, qual que é a projeção aí ainda para este ano? Existe mais alguma previsão de mudanças? Taió poderá ser contemplado com alguma conquista? Como é que está essa projeção para este ano, capitão? Então, esse é o ano do centenário. O que eu falei até agora é a nossa preparação para o centenário, que a gente já vinha se preparando para modernizar a frota e tudo mais. Mas esse ano, até o dia 26 de setembro, a gente vai ter a maior aquisição de veículos pesados da história do Corpo de Bombeiros Militar. O que isso significa? Significa que 76 milhões de reais serão investidos em 56 novos caminhões, especificamente caminhões, nesse ano. Resultado disso, toda a frota de caminhões, aqueles veículos que carregam água para o incêndio, sejam eles o que tem o resgate acoplado ou que é aquele que só carrega água mesmo, que a gente chama de AT, né, alto tanque, todos esses veículos vão ser renovados. Então, Taió certamente ela vai ser contemplada, né? A gente ainda não sabe se com veículos novos, desses 56, porque daí tem toda uma questão agora de logística de distribuição das viaturas. A gente não sabe para onde elas vão. O Comando Geral ele analisa ali critérios técnicos como a população da cidade, quantidade de ocorrências atendidas, o entorno que aquele quartel atende, o ano, né, o modelo, a quilometragem do caminhão que a gente tem na nossa garagem, e ali ele manda os caminhões novos. Entretanto, certamente, se Taió não receber um caminhão novo, Taió vai receber um caminhão seminovo e com certeza do ano de 2020 em diante, porque toda a nossa frota vai ser do ano de 2020, 2021 em diante. Então para caminhão, né, 5 anos de uso é um caminhão praticamente novo, vamos dizer assim, né? Bacana. E além disso tem a promessa também do nosso... Então um dos nossos caminhões vão ser trocados, que é aquele caminhão mais velho, quem passa ali na frente do quartel, deve ver, um caminhão já... Que já fez história, né? Antigo, já fez história, ele merecia até um museu pelos serviços prestados à comunidade. Mas, além de renovar aquele caminhão, certamente, a gente vai receber mais um caminhão em Taió. Então a nossa frota aqui na cidade de Taió serão de 3 caminhões. Esse terceiro caminhão ele vai servir para quê? Ele vai servir, claro, para compor o trem de socorro caso necessário, mas ele vai ser a reserva da nossa companhia. Então, se Pouso Redondo precisar mandar o caminhão deles para manutenção preventiva, alguma coisa assim, o caminhão já sai daqui, está a poucos quilômetros de Pouso Redondo não fica desamparada nesse período. Então, melhora a nossa logística de reposição de viaturas nos quartéis que assim precisarem. Bacana, capitão, o senhor falou algo muito importante, muito interessante, né, até dessa ajuda aí. A gente falar com os bombeiros de Taió, a sede de Taió, porque vocês hoje atuam Mirim Doce, Pouso Redondo, Salete, Rio do Campo, Santa Terezinha, quer dizer o quê? A gente fala, Taió tem bombeiro.
a sede, porque vocês trabalham incansavelmente. O caminhão novo, precisa, porque daqui a pouco dá um acidente lá em interior de Santa Terezinha. Se é para ir com um caminhão devagarzinho, porque ele não suporta, é pesado, vai chegar lá, já não adiantou mais nada. Então vocês precisam hoje ter qualidade nesse equipamento aí, porque vocês atendem a nossa micro-região toda aqui, né, capitão? Até a Pouso Redondo tem bombeiro, mas auxilia lá também. Serra da Santa, vocês estão presentes também, né? Sim, não. Ocorrência na Serra da Santa ali, quase sempre os dois quartéis são acionados simultaneamente, né? Normalmente os nossos acidentes na Serra da Santa ali, eles são pesados, envolvendo veículos pesados, quando não graves, né? Muito graves, com muitas vítimas, acabam envolvendo veículos pesados e, enfim, precisa do reforço. E de fato a gente atende toda a micro-região aqui do Alto Vale Oeste, né? que a gente chama. Então, de fato, os nossos veículos eles precisam estar em condições para não acontecer isso aí. Acaba que um caminhão mais antigo às vezes não consegue desenvolver tanto no caminho até Santa Terezinha, por exemplo. Então acaba piorando o tempo de resposta. Além do custo com manutenção, né? Que viatura mais antiga, a gente tem nossos carros em casa, a gente sabe que quando o carro começa a ficar mais velho, começa a dar mais manutenção. Isso no nosso quartel é igual. Quanto mais antiga a nossa frota, maior o gasto que a gente tem para manutenção dessa frota. E acaba reduzindo o nosso gasto para outros investimentos. Nosso poder aquisitivo para investimento. Então, ao renovar a frota, o governo do estado está proporcionando que o dinheiro que a gente arrecada aqui na cidade de Itaió seja revertido ao invés de manutenção para investimento. Então, com certeza, os números de investimento nos próximos anos vão melhorar porque a frota vai estar renovada. Capitão, eu vejo que muitas vezes a falta de conhecimento ela é algo que chama atenção. Por exemplo, a gente fala, hoje deu boa, os bombeiros não atenderem nenhum acidente e ficar lá sentado de boa. Não, errado. A gente sabe que os bombeiros eles realizam muitos trabalhos. Até mesmo um que chama atenção é vistorias. Hoje o bombeiro trabalha 24 horas por dia, porque eles ficam sempre em alerta. Às vezes, se não deu ocorrência em Tel, mas dá em outro município. A gente noticia muito aqui, hoje não deu ocorrência. Deu, porque os meios de comunicação da nossa região, a gente acaba noticiando ocorrências de grande vulto, assim, falando um acidente e tal. Só que vocês atendem muito mal súbito, queda de bicicleta, coisa que não é noticiado. Mas o bombeiro trabalha diariamente e quando se fala em vistorias, capitão, muitas vistorias acontecem também, é o papel de vocês. E tem novidade, a gente percebe que hoje aí tem uma rapidez em resolver essas vistorias. É isso que o senhor falar sobre essa situação. Essa também foi uma outra proposta pensada pro centenário, né? O que aconteceu? Uma das propostas do governo do estado, quando iniciou a nova gestão, era reduzir o tempo necessário para que um catarinense, para que um cidadão que queira investir no nosso estado, perca de tempo, né? Para abrir uma empresa. Então foram estudados ali alguns gargalos. A gente tem vigilância sanitária, tem questão de obras, outros habites junto a prefeituras e tal, mas o bombeiro também é um ator nesse processo. O bombeiro faz toda a questão da vistoria, a prevenção de incêndio e pânico, e era um processo que a gente sabe ainda é um processo que existe, só que era um processo extremamente, às vezes, moroso, o cidadão tinha muitas dúvidas e tal. Então o que aconteceu? Veio um programa, um projeto chamado Descomplica, onde o bombeiro se propôs a reduzir esses prazos com rearranjos internos, usando a tecnologia a nosso favor, usando as melhores ferramentas de gestão que a gente possa ter a nosso favor, e a gente conseguiu reduzir significativamente os tempos para todos os serviços que a gente presta. Por exemplo, vistorias de habite-se. As vistorias de habite-se antes demoravam em média 11 dias entre o cidadão solicitar e a vistoria acontecer. Agora esse tempo caiu para, em média, 6 dias. Vistoria de funcionamento, mesma coisa, reduziu de 10 para 5 dias. Mas o grande destaque que eu vejo nesse Descomplica foi a questão da análise de projetos. A análise de projetos antes, ela demorava em média um projeto para ser analisado em torno de 14 dias. 2 semanas era o tempo que o bombeiro demorava ali em média para analisar. Hoje, um projeto é analisado em um dia. Um dia útil no bombeiro. Às vezes a pessoa protocola o projeto de manhã, ele é analisado no mesmo dia. Olha só a rapidez. Então, como que a gente conseguiu isso? Hoje toda a nossa análise de projetos está centralizada. Lá em Florianópolis, são 40 analistas que analisam os projetos do estado todo. O que a gente ganha com isso? Os projetos são analisados de forma uniforme, de forma com os mesmos critérios. Então, acontecia muito aquela reclamação. Mas como que não pode fazer isso aqui em Itaió? Porque lá em Rio do Sul pode fazer. Era uma interpretação que cada um tinha da norma, isso acontecia.
E falando em norma também, né? Uma coisa que era uma reclamação constante, por necessidade, né? Houve um momento em que a gente teve que atualizar as nossas normas e ver como a população, a sociedade recebia aquelas normas. Então ela é atualizada de novo, de acordo com a recepção e tal. Esse comando geral, assim que chegou em 2023, ele estava sendo feito um estudo com as normas, foram publicadas as novas normas, e essas normas elas não vão sofrer alterações nos próximos 10 anos. Então as revisões de norma no Corpo de Bombeiros agora são a cada 10 anos, evitando aquele problema que se tinha de a norma mudou, e agora, como é que faz? Então a vistoria hoje é lá em Florianópolis, o nosso engenheiro aqui de Itaió, que quer ter o seu projeto analisado, ele vai ali, a gente atende, orienta, só que a dúvida ele tira por videoconferência com os nossos analistas lá em Florianópolis. Então isso deu padronização da análise de projeto e, consequentemente, velocidade bem maior, que se refletiu aí uma diminuição de 14 dias úteis para analisar um projeto, que eram 14 dias que a pessoa ficava esperando, para um dia útil. Que bacana. Capitão, a gente falou um pouquinho aí, né, sobre investimentos, falamos sobre o centenário, falamos aí sobre a ampliação do quartel e tal, mas eu queria falar um assunto muito importante que hoje eu, como trabalho, faço muito trabalho externo, né, estou muito presente em acidentes, reportagens, a gente percebe a rapidez dos bombeiros e tal, mas vale lembrar também que Itaió hoje ele está bem servido quando se fala na questão do bombeiro comunitário, né? A gente sabe que hoje os bombeiros comunitários, eles realizam um papel fundamental, muito próximo ao militar, né? Que, tipo assim, eles trabalham ali, entre aspas, não são fichados, vamos dizer assim, mas eles estão... Como é que o senhor avalia hoje a presença desses jovens aí que estão ingressando, quem sabe começam como o comunitário, pouco se tornam um militar, cria corpo, cria gosto por isso? Como é que o senhor avalia hoje a presença, o trabalho desses jovens, né? Até senhor, a pessoa já com mais idade que acaba ingressando nos bombeiros nesse modelo, nessa forma, capitão? Bom, primeiramente, o programa Bombeiro Comunitário ele é um sucesso no estado todo, né? Ele começou aqui no Alto Vale do Itajaí, começou na cidade de Tuporanga em 1996, se não me falha, 1994, tem bastante tempo. E de lá para cá só cresceu, né? Em relação aos nossos bombeiros comunitários aqui de Itaió, eu só tenho a agradecer, todos são excelentes, eles prestam um serviço voluntário, né? Eles assinam ali o termo de adesão ao serviço voluntário, então o serviço é voluntário, só que hoje o Estado ele tem uma possibilidade legal de indenizar a pessoa por aquele período que ela está lá, para não ter prejuízo. É voluntário, mas não precisa tirar do próprio bolso para ter suas despesas com alimentação, transporte, investimento e tudo mais. Ela recebe uma indenização do Estado para tal. E é um programa que aproxima a comunidade do bombeiro, que nem a gente comentou. As pessoas da comunidade podem ir lá, trabalham junto com o bombeiro no quartel, recebem o conhecimento e se tornam a difusora desse conhecimento na comunidade. Então acaba sendo a pessoa que vai dentro do quartel, se aproxima da gente e tem sempre alguém em algum bairro que é bombeiro comunitário nosso e que está ali pronto para prestar um esclarecimento, um primeiro socorro, um primeiro atendimento. E recentemente a gente teve uma nova modalidade de ingresso no Corpo de Bombeiros, que é o militar temporário. O que é um militar temporário? Chama-se CEMET, né? É um Serviço Estadual de Militares Temporários, onde o cidadão ele pode prestar um processo seletivo e trabalhar como bombeiro militar por um período de 8 anos. A gente percebeu que com isso, o bombeiro comunitário que estava ali já há algum tempo, ele se motivou. Por quê? Porque o limite de idade para um militar temporário ele é maior. Então pode entrar até 40 anos, ao invés de ser 30, igual na carreira comum. Então, isso ainda trouxe mais uma possibilidade do nosso bombeiro comunitário ingressar na corporação. Esse ano, no ano do nosso centenário, do nosso primeiro centenário, a gente vai ter a inclusão de 660 militares nessa modalidade, dos quais 60 vão estar aqui no Alto Vale do Itajaí. Olha só, que bacana, com certeza é um diferencial, né? Certamente. Então, é a maior inclusão de efetivo também da história do Corpo de Bombeiros, culminando aí e presenteando, né, o nosso ano do centenário. Capitão, a gente percebe, né, que quando é o normal, a população gosta dos trabalhos da polícia militar, polícia civil, bombeiros. Quando chega um bombeiro, as crianças mesmo assim, elas se encantam, né? Você tem aquele projeto muito bacana, a gente já falou também, em uma hora que quero que a gente fale um pouco mais sobre o bombeiro mirim e tal. Mas, capitão, a gente sabe que tem muitas pessoas, muitos empresários que têm um carinho. Às vezes o empresário, bombeiro foi lá e
conseguiu realizar um bom trabalho na empresa da pessoa, ela criou aquele vínculo, pô, os caras salvaram a minha empresa, salvaram o meu prédio, e fico muito grato com os bombeiros. E ali desencadeia um carinho, uma atenção especial e pô, eu gostaria de contribuir com os bombeiros. Existe hoje uma opção, talvez assim, da população, a gente sabe que vocês têm esse fundo aí para compram equipamentos, até para os bombeiros comunitários e tal. Existe a possibilidade de um empresário ele ser parceiro dos bombeiros, ajudar o bombeiro, quem sabe o cara fazer um Pix na conta do bombeiro. Existe essa modalidade, existe isso aí, capitão? A nossa comunidade como um todo, com certeza, é sempre possível ajudar o bombeiro de mais alguma forma, além daquela habitual que é através do pagamento das taxas, impostos e tudo mais. A gente sim está sempre à disposição de receber doação, a gente recebe doação da comunidade, das empresas principalmente, das mais diversas formas de doação. Um Pix diretamente na conta do bombeiro, eu acredito que não tenha como ser feito. Mas a gente tem a nossa associação de bombeiros comunitários, então às vezes as pessoas querem ajudar o programa Bombeiro Comunitário, que nem a gente mencionou aqui. Quero doar um dinheiro para os bombeiros poderem ter um EPI de inverno, uma jaqueta de inverno melhor, alguma coisa assim. É possível também a comunidade ajudar dessa forma e já ajuda, né? Que nem eu mencionei no programa Bombeiro Mirim. A comunidade, por exemplo, de Salete, no ano anterior, todo o projeto Bombeiro Mirim lá, todos os cursos que a gente tem de projeto, impressão de material didático, camiseta, uma lembrancinha que a gente está para criança, até a aquisição de um mascote, aquela fantasia de cachorro, ela foi conseguida com doação lá na comunidade, da sociedade lá em Salete. Então, o projeto lá se desenvolveu basicamente com doação das empresas. Então, e quem gostaria de colaborar com isso? Como é que faz? Entra em contato com vocês? Vai no quartel? Como é que funciona? Pode entrar em contato com o quartel, tem nossos números externos de atendimento ao público ali, né, que não é só para vistoria, né, a pessoa pode entrar ali, entra na nossa... Hoje em dia está tudo com rede social, né? Entra na nossa rede social lá no Instagram, vai ter o caminho para conseguir um contato direto ali com o número de WhatsApp que faz o atendimento. Pode mandar mensagem ali para tirar dúvida, para apenas em horário comercial, né? Aquele número ficativo da 1 às 19, né? Não é o número para acionar o bombeiro, né? Acionar o bombeiro é 193, porque daí ali sim o atendimento é imediato. No WhatsApp acaba que demora. Então, quer tirar uma dúvida de uma vistoria, de uma análise, uma dúvida se o serviço que o bombeiro presta atende aquela pessoa, ou até mesmo caso queira fazer uma doação, uma contribuição, uma colaboração, pedir uma palestra, tudo é feito por um contato que a gente tem lá no nosso Instagram, ou diretamente no quartel, pode chegar ali, com certeza vai ser bem atendido pelos nossos bombeiros no quartel. Que bacana. Capitão, agora são 12 horas mais 6 minutos, nosso tempo é um pouco limitado aqui. Como eu falei, teremos que ficar aqui a tarde toda para falar de todas as ações, os trabalhos que vocês realizam aqui. Queremos parabenizar, né, mais uma vez aí, o trabalho que vocês fazem de importância, muito, como eu sempre brinco, que à noite a gente está no conforto do nosso lar, está dormindo, está descansando, vocês estão no QAP, estão lá sempre 24 horas à disposição. Muitas pessoas até não estão sabendo, mas essa noite o bombeiro atendeu 2 acidentes na Serra da Santa, deslocaram 2 vezes na Serra, foram 2 trabalhos, 2 tombamentos de carreta. Quer dizer que a gente acorda, tudo 100%, mas vocês estão cansados de trabalhar a noite inteira. Então, capitão, quero que o senhor retorne mais vezes aqui, falar de mais trabalhos relacionados aí aos bombeiros que realizam um grande trabalho, importante trabalho, e fico feliz com a sua presença aqui hoje, parabéns mais uma vez. Retorne mais vezes para falar dos assuntos, o espaço é do senhor, obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, certamente a gente está sempre à disposição, precisando de qualquer informação, qualquer pauta que a rádio tenha, estamos à disposição para prestar os esclarecimentos à população. Da mesma forma, a população precisando do bombeiro, a gente sempre diz que a gente espera que nunca precise, mas precisando, pode ligar 193, o nosso número. Hoje dá até de acionar pelo aplicativo. Olha, outro dia eu vim aqui falar, mas o aplicativo do bombeiro, aquele que era só para verificar as ocorrências e tal, tem um modo ali de chamar pela internet, que liga 193 pela internet agora. Então, precisando, estamos sempre à disposição da população e agora reequipados, né, tentando sempre estar com os melhores equipamentos e com as melhores viaturas possíveis para atender a nossa população. Capitão, só lembrando, né, que a gente já começou a tirar o casaco do guarda-roupa e que o frio está chegando e o senhor vai voltar para falar sobre isso, mas muita atenção com o fogão a lenha e os donos de casa também, né? Fogão a lenha, lareira, sempre fazendo manutenção do fogão a lenha da lareira antes de começar uma nova temporada de inverno, limpar a exaustão, limpar a chaminé, cuidado de não acender, não deixar nada secando próximo.
Mas a gente pode voltar aqui nos próximos dias e falar especificamente sobre essas ocorrências de inverno na nossa região. Com certeza. Capitão, obrigado pela sua presença. Esse então foi o Capitão Souza aqui nesta manhã de hoje, quinta-feira, 16 de abril, falando de assuntos relacionados aí ao Corpo de Bombeiros de Itaió. Esse bate-papo está à disposição na fanpage, à tarde estará no portal educadora.com, portal de notícias mais acessado do Alto